Salve galera da Vila Belmiro, são todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Praça Cientista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal. E hoje vamos fazer dois vídeos, né? Um vídeo vai ser, digamos assim, um vídeo resposta, um vídeo continuação a um vídeo que eu fiz, A Preocupante Coletiva de Pedro Martins, né? É um vídeo que tá aqui no canal, tá com o nomezinho Questionável Trabalho de Pedro Martins, e onde eu falo um pouco mais do Pedro Martins. E esse é um vídeo que eu não quero direcionar apenas ao Pedro Martins, mas sim criticar, trazer críticas a Pedro Martins, a Marcelo Teixeira, a toda a ala do Santos ali, inclusive o Júnior Bozella, Marcelo Teixeira Filho, todos esses caras que estão participando das decisões do Santos, tá? Esse vídeo é um vídeo de análise do trabalho deles, e para falar e questionar o trabalho de todos eles pela situação e humilhação, a palavra que eu vou usar é essa, humilhação que o Santos vem passando no mercado de técnicos atualmente. Por culpa e responsabilidade. Aí pode falar, tem outras diretoras envolvidas. Pode até ter. Mas responsabilidade atualmente é deles. Marcelo Teixeira Filho, Bozella, Pedro Martins, que é o CEO desse time e se omite, tirando responsabilidade dele mesmo, né? E vamos falar um pouco de como esses senhores têm muita culpa no que vem acontecendo atualmente com o Santos. Para quem não sabe, o Santos começou a procurar técnicos depois do técnico indicado por Pedro Martins, o Caixinha, ser demitido. E aí, os primeiros nomes foram Tite e Sampaoli. Perdão, Tite e Dorival. O Tite falou que tinha interesse em ver mercado estrangeiro, falou que é o mercado árabe, inclusive, que ele quer ir, e por isso não viria para o Brasil nesse momento. Por enquanto, o Tite parece que falou a verdade. Quanto ao Dorival Júnior, Dorival Júnior falou que não viria ao Santos porque quer descansar, está muito cansado, pipipipopopó. Realidade, Dorival Júnior está indo ao Corinthians. Rex, que nível tá nisso? Esse nível aqui, ó. Após coletivas, Corinthians fecha com Dorival, contrato será assinado na sexta-feira, tá? O Ramon Dias já foi demitido e provavelmente Dorival Júnior e o Fábio Soldado devem vir trabalhar no Corinthians nessa sexta-feira. Detalhe, tá? O diretor de futebol é o mesmo que ele foi contratado na época do Flamengo, tá? Esse detalhe que eu acho importante. E aí, vocês me perguntam, Rex, mas por que isso é responsabilidade de alguém do Santos? O fator é muito simples. Por que você acha que o Dorival recusa o Santos, recusa o São Paulo, recusa... Teve um outro time que foi atrás dele, não sei se foi o Grêmio, e vai pro Corinthians? Porque ele é corintiano, que nem eu já li por aí? Não. Por dois motivos podem ser. Um bom contato do diretor de futebol. É o mesmo que já trouxe ele no Flamengo. Primeiro motivo. Se for isso, competência do Pedro Martins, número 1. Segundo motivo possível. O Dorival viu um projeto futebolístico no Corinthians muito mais tentador e legal do que o do Santos. Pode ser salário também. E aí eu lhe pergunto, se o projeto futebolístico do Corinthians é melhor que o do Santos, melhor que o São Paulo, melhor que o do Grêmio, mas estamos falando do Santos, se o do São Paulo e do Grêmio são tão ruins quanto o Santos, problema é do São Paulo e do Grêmio. Esse canal é sobre o Santos. Se o projeto futebolístico do Corinthians é melhor que o do Santos, se oferecer um salário maior para ele, a culpa é de quem? Vamos lá. É do Marcelo Teixeira? Sim, presidente do Santos responsável por essa situação de merda que a gente está agora. Marcelo Teixeira Júnior? Teoricamente nem tanto, mas ele tá tão interno parecendo aí, né? Até participando da reunião com o São Paulo, então sim. Bozella, assessor do presidente? Sim. Pedro Martins, CEO que vai ali na coletiva falar? Sim, porque ele vai falar os problemas são na parte do futebol, eu não tenho responsabilidade. Não falou nem eu não tenho responsabilidade, mas jogou a culpa em todo mundo do Santos. Dele mesmo falou muito pouco. A culpa é sua, Pedro Martins. Porque quando você vê um elenco com Barreal, que foi contratado pela segunda vez, Zé Ivaldo, contratado pelo Pedro Martins pela terceira vez, foi contratado em 22, em 24 e agora em 25 pelo mesmo diretor de futebol. E eu adoro o Zé Ivaldo, eu amo o Zé Ivaldo. Agora, vim falar que o Pedro Martins não tem poder no Santos, o cara contratou o mesmo jogador 3 vezes. Gabriel Veron, contratado 2 vezes pelo Vasco. Pedro Caixinha demitido foi indicação do Martins. Do Martins. Você vai me falar que esse cara não tem poder? Que esse cara, é só um fantoche. Ele pode ter um escudo, não discordo. Mas influência ele tem.
e decidindo coisa, ele tá. Ele tá. Então, se você tem esse poder decisor, se você tem influência, a responsabilidade do elenco tá uma porcaria, desbalanceado com um ataque decente, uma zaga horrorosa, é sua também, Pedro Martins. Também é do Pedro Martins. Então, quando você vê uma notícia do Dorival escolhendo Corinthians e não o Santos, não é pra você ficar bravinho dando piti pelo Dorival, é você ficar bravo com a porcaria da diretoria do Santos, que não consegue fazer um elenco, um projeto futebolístico respeitável para um técnico de qualidade vir pra cá. É simples. É muito mais simples. A gente tem que cobrar quem tá aqui. E não um profissional que supostamente devia ter amor, não sei porquê. Sabe? E aí, a humilhação continua. A humilhação continua. Porque muitos falaram, né? Ah, ele não tem nada a ver com a não vinda do Sampaoli. Eu até concordo. Eu acho que a não vinda do Sampaoli tem muito mais a ver com fatores futebolísticos, que nem saiu, a falta de elenco, pipipipopopó. Agora, vamos lá. Notícia do Diário do Peixe. Após coletiva de CEO, Jorge Sampaoli recusa a proposta do Santos. Ele tá falando aqui, né? Sampaoli recusa a proposta de sumir aqui, Pedro Caginha, pipipi. E aí a decisão do argentino foi tomada após a coletiva do CEO, Pedro Martins, na tarde de sexta-feira. O dirigente, além de afirmar que o Santos parou no tempo, criticou o saudosismo de santistas e garantiu que nenhum técnico terá a chave do CT Rei Pelé em diretas claras ao argentino. Sampaoli conversou com Marcelo Teixeira Filho e Bozella, assessor da presidência, na manhã dessa terça. Pedro Martins não participou da reunião. Eu até acho, repito, que como a Gabi e o Mussetti falaram, tem muito mais possibilidade dele não vir pela falta de elenco, para ele querer começar um trabalho só em julho. Ok. Agora, um CEO do time fazer uma coletiva que prejudica, e ela prejudicou. Ah, não foi o fator decisivo. Dane-se. Prejudicou a contratação de um técnico, porque não era do interesse desse CEO que esse técnico viesse. Interesse, não tô falando de interesse político, tô falando de vontade mesmo, né? Não é disposição, pelo amor de Deus. Ninguém tá falando de crime aqui, não. Você vê que o CEO não está ajudando o clube. O CEO não está ajudando o clube. E também é culpa do Marcelo Teixeira e do Marcelo Teixeira Filho e do Bozella. Porque aí eu entro num outro ponto. Esse cara não vai ser demitido? Ele critica todo mundo, fala o que fez o que fez, prejudicou e não é demitido? Se não é demitido, pra mim significa o seguinte: provavelmente o discurso desse CEO está alinhado com o pensamento de quem tá lá dentro. Ou seja, o pessoal sabia que não viria Dorival, sabia que não viria Sampaoli e falaram: olha, irmão, vai lá falar que o saudosismo tá matando o Santos, porque esses caras vão ser vistos como vilões, como parte do problema, e não vem. Aí quando a gente for incapaz de trazer esses caras, a gente fala que você estava certo, o saudosismo não ajudaria o Santos. O que parece de narrativa é isso. Ou tem algum outro motivo para ele não ser demitido. Mas se todo mundo tá alinhado com o discurso dele batendo em todo mundo, quer dizer que todo mundo concorda? Você entende como é estranho a situação? Você entende como é estranha a situação? E aí, a culpa não é do Pedro Martins. A culpa é do Teixeira, a culpa é do Teixeira Filho, a culpa é do Bozella, que são incapazes de trazer um técnico bom do nível do Sampaoli. A culpa é desses caras também. Esses caras são tão culpados quanto, ou até mais culpados. Porque se o Pedro Martins, que é o CEO, não participou da reunião do Sampaoli, quer dizer que ele tem menos poder que esses caras. Então esses caras são mais culpados ainda. Né? Esses caras são mais culpados ainda. Ok? Vamos colocar todos esses caras no balaio de culpa. De culpa. Pela incompetência que tá acontecendo agora. E aí vem pra mim a pá de cal. Desempenho de Sampaio tranquilidade de interino, da tranquilidade ao Santos em busca por um novo técnico. Até aqui, ok. Até aqui, ok. Só que qual que é o ponto, cara? O comportamento do time em campo, a primeira vez, a equipe foi competitiva, tá bom? Eu super concordo, tá? Eu até falei isso depois do vídeo. Porém, o ponto que pesa mais é a busca por consenso no nome de comandar a equipe. Os dirigentes entendem que, sem poder considerar com Dorival Júnior e Tite, a decisão passa a ser mais complexa. A cúpula do Peixe busca minimizar, não normaliza a cultura de demissão de técnicos. Então, você já vê aqui, ó, que praticamente ele não curtiu a demissão do Caixinha, que já tá erradérrimo, né? Depois da negociação com o São Paulo sendo paralisado, o Santos quer um novo alvo prioritário. Falam do Tata Martino e do Fernando Diniz, já a gente vai falar sobre isso. E o próprio César Sampaio é o nome que está sobre avaliação. Vamos lá.
Eu falei no meu vídeo, eu prefiro o César Sampaio a contratar um Diniz da vida, uma indefinição. Dito isso, é um absurdo um time como o Santos, que diz querer disputar títulos, ter um técnico que está fazendo o primeiro trabalho profissional na vida dele agora como um possível técnico efetivado com menos de um ano de trabalho. Você tá entendendo o nível do absurdo disso, cara? E aí o Santos tá indo atrás de nomezinho ruim, como o Diniz, já vi falar de Carpini da vida. Pra quê? Porque a gente olha e fala, entre Diniz e César Sampaio, fica o César Sampaio. O problema não é esse. O problema é que o Santos ainda tá indo atrás de nomes bons como técnico, disputando os bons nomes disponíveis no mercado. E não normalizando que a gente vai contratar um técnico merda. E aí o César Sampaio é melhor que a gente apostando um técnico ruim. Você entende? A gente tá tendo a normalização da mediocridade, a normalização do fracasso pelo departamento de futebol do Santos e aceitando o que tá disponível. É lamentável a postura do Santos, num ano com Neymar, não conseguir trazer um técnico de ponta. É assustadora a falta de competência que os nossos queridos departamentos de futebol, Pedro Martins, Marcelo Teixeira Júnior, Bozella, sei lá quem, está apresentando isso tudo. Então quem são os vilões do Santos hoje? Esses aí. Esses 4 são os vilões do time do Santos. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Tá? E responsáveis pela normalização da mediocridade que está tomando conta do Santos, que está afundando o Santos e que pode trazer mais uma crise para o time do Santos. Agora com o Neymar, para mostrar que nem Neymar salva essa palhaçada que pode estar acontecendo agora. Para acabar, vamos falar. Lembra que eu falei do porquê o Pedro Martins está me preocupando tanto? Vamos lá. E eu vou tirar uma parte do vídeo que falam de empresário, não sei quanto, porque eu não quero trazer essa pauta para o canal. Porque vamos lá, isso não é aprovado, isso não é nada, isso já entra em outro tipo de vara que eu não quero envolver, não tem envolvimento. Quero falar de trabalho, tá, gente? Não quero ficar falando de fofoca, lorota, não sei das quantas. Não tô falando que é mentira ou verdade, mas não quero trazer esse tipo de pauta pra cá, tá bom? Então, vamos lá. Pra quem não sabe, na live do Ademir, temos esse... Tata Martino é o nome, mas tem mais gente contra do que a favor no Santos. Aqui a gente fala a verdade, Vitor. Do que a favor no Santos pelo Tata Martino, porque realmente cogitar Diniz é um nome muito melhor que o Tata Martino. O Tata Martino vem de péssimos trabalhos. O cara tem 61% de aproveitamento da carreira dele, meu irmão. Pelo amor de Deus. Fala a verdade. Precisa ver triste, quem é que tá contra. Precisa ver quem é que tá contra. Se é ala... Precisa ver quem é que tá contra. Fica vendo quem que tá contra. Política ou se é ala técnica. Um deles é o CEO. O CEO vai ficar chato. O CEO é partidário do Fernando Diniz. O CEO é partidário do Fernando Diniz. O homem que foi lá na coletiva. Pauta, fala assim: eu defendo um trabalho profissional. Trabalho sério. O Santos está no saudosismo. Quem a gente contrata, seu Fernando Diniz? Inacreditável. E aí vocês querem com bizarra essa defesa do CEO? O Diniz foi o cara que botou o Zé Ivaldo, que ele contratou para ser o principal reforço do Santos no banco. No banco. Por que você vai contratar um técnico que já não deu certo com o jogador que você trouxe em outro time, meu irmão? Não faz sentido. Diniz não soube usar o Barreal. Diniz não soube usar o Verón no Cruzeiro. E aí esse mesmo senhor vem ao Santos contratar este mesmo técnico que já não deu certo com parte desses mesmos jogadores. Cara, e aí vem falar de profissionalismo. Pelo amor de Deus, cara. Só não vê quem não quer. É horrível o trabalho de Pedro Martins no Santos. Terrível, tenebroso, assustador. É esse o nome do trabalho do Pedro Martins no Santos. Marcelo Teixeira Júnior, Bozella, todos são culpados, tá bom? É isso. Fiz esse vídeo para tentar falar um pouco dessa situação, porque, sinceramente, é cada vez mais assustador o que a gente vê aqui pro time. Forte abraço, meus queridos, e agora eu fui.